Prezados alunos, nas próximas 2 semanas nós vamos trabalhar com os conceitos de gramáticas e árvores de análise sintática, também conhecidas como parse trees, e vamos fazer também alguns exercícios envolvendo gramáticas e árvores de análise. Quando a gente vai falar então sobre estudar linguagem de programação, a gente precisa estudar sintaxe e semântica, né? Quando eu vou aprender uma nova linguagem, eu preciso saber quais são as regras de sintaxe daquela linguagem. E eu tenho que entender de semântica também, porque os meus comandos também têm que ter algum tipo de significado. A sintaxe é a forma das expressões, instruções e das unidades de um programa, e a semântica é o significado. Eu sempre uso um exemplo quando a gente está estudando programação, que depende do contexto, né? Então, apagar a porta. Apagar a porta está escrito de forma correta, sintaticamente correto. Apagar a porta tem sentido? Tem significado? Não, está semanticamente errado. Depende do contexto. Eu sempre uso aquele exemplo de um software para desenhar uma planta. Se eu estiver desenhando a planta de uma casa, de um edifício, apagar uma porta pode ter significado. Então depende muito, né? Qual é o contexto, qual é a linguagem de programação, se aquilo tem sentido de acordo com as regras daquela linguagem que eu estou utilizando. Um exemplo, então, de uma regra de sintaxe, né? A instrução if, na linguagem C. If, abre parênteses, uma expressão e depois a instrução. Aqueles valores entre os símbolos menor e maior, né? Expressão e XPR, que é só uma abreviatura, né? E a instrução são os lugares onde nós, programadores, vamos preencher, né? Então, essa é a regra de sintaxe. If, abre o parênteses, coloca a expressão que vai ser avaliada e depois vem a instrução que vai ser executada. Qual é o significado disso? Qual é a semântica? Se o valor daquela expressão for verdadeiro, a instrução será selecionada para execução. A sintaxe e a semântica elas estão estreitamente relacionadas, ou seja, se eu analiso a regra de sintaxe, a semântica e o significado deve ficar bastante claro. Tá? Se eu não fiz uma linguagem de programação em que eu, analisando a sintaxe, consigo entender qual é o significado daquele comando, eu crio uma dificuldade para o programador. Aquela linguagem é difícil de ser utilizada para escrever programas, que é um conceito que a gente viu numa outra aula chamada que é writability, né? Capacidade de poder escrever um programa numa determinada linguagem de programação. Escrever a regra de sintaxe é mais fácil do que a semântica. Por quê? A semântica tem a ver com a lógica de programação. Se aquilo que eu estou fazendo está correto ou não, se faz sentido. Se os ambientes de desenvolvimento e os computadores, de alguma forma, conseguissem resolver todos os problemas de semântica, nós não precisaríamos mais programar. O computador criaria seus próprios programas. Então, toda a questão das regras de negócio, de como aplicar fórmulas matemáticas, essas questões mais de significado, tem muito a ver com a criatividade da programação. A regra de sintaxe não. É uma regra que eu posso criar um software que valida ou não essa regra. Então, os ambientes de desenvolvimento, quando eu vou compilar um programa, por exemplo, eles fazem toda a análise sintática, porque a regra está toda estabelecida e lá está escrito. Se tem que abrir chave, essa linguagem tem que abrir chave quando tem um comando. Se abriu chave, tem que fechar a chave. Nessa linguagem, quando eu termino uma instrução, tem que pôr o ponto e vírgula. Então, são regras de sintaxe que o meu analisador sintático consegue verificar. Semântica. Eu estou aplicando, por exemplo, uma regra de negócio para definir se a pessoa vai ou não pagar imposto de renda. Não tem como o computador verificar isso, porque isso depende de uma regra de negócio, tem uma tabela do imposto de renda que diz qual é a faixa de valores, quem vai pagar 15%, quem vai pagar 27,5%. Então, se essa semântica fosse fácil, digo fácil não que seja fácil, porque a análise sintática é complexa também, mas se fosse possível fazer como se faz na análise sintática, toda a parte semântica, não teria por que nós programarmos. O computador poderia se programar sozinho. O que é uma linguagem, né? Seja uma linguagem natural, como o português, ou uma linguagem de programação, como o Java, C e outros, né? São conjuntos de sequências de caracteres de algum alfabeto. Essas sequências são chamadas de sentenças ou instruções.
sentenças, instruções, comandos, em inglês a gente chama de statement. As regras de sintaxe especificam quais sequências de caracteres do alfabeto podem ser utilizadas. E elas têm uma descrição formal, né? Quando eu vou fazer a descrição formal de uma linguagem de programação, as unidades sintáticas de nível mais baixo, elas não precisam ser incluídas. Então, por exemplo, identificadores, nome de variável, nome de um método, literais, quando eu uso um valor, um operador. Então, isso pode ser, de uma certa forma, abstraído, né? A ideia de abstração a gente usa muito na computação, né? Eu abstraio alguns detalhes, trabalho de uma forma mais geral. Se eu precisar entrar em detalhes, né, eu vou seguindo os níveis de detalhamento, mas eu consigo fazer muitas coisas abstraindo, né, o detalhamento. O que é um token? Quando a gente falou na aula da semana passada de compilação, interpretação, a gente viu que nós temos no início um analisador léxico que quebra o nosso programa em partes, né? E essas partes são tokens. Por exemplo, nós temos um comando que é índice igual a 2 vezes o contador mais 17, ponto e vírgula no final. Quer dizer, índice recebe 2 vezes o contador mais 17. O analisador léxico vai quebrar isso em pedaços, que são os lexemas, e vai buscar na tabela de símbolo o que aquilo significa, que são os tokens. Índice é um identificador, o nome de variável criado pelo usuário. Igual, sinal de igual, que é, nessa linguagem hipotética aqui, o sinal de atribuição. 2 é um literal inteiro. O asterisco é o operador de multiplicação. Contador é outro identificador criado pelo usuário, pelo programador. Mais o operador de adição. 17 é um literal inteiro. E o ponto e vírgula no final, que significa que eu estou fechando uma instrução. Em 1959, dois pesquisadores, o John Beckles e o Peter Nauer. O John Beckles, ele é o criador da linguagem ALGOL 58 e o Peter Nauer da ALGOL 60. Eles criaram uma forma de descrever a sintaxe das linguagens, uma notação formal, para que eu possa descrever a sintaxe de qualquer linguagem de programação que eu queira criar ou que eu esteja utilizando. Chamada como forma de Beckles-Nauer, ou simplesmente BNF, que é o nome mais comum. Então eu posso procurar em livros ou até mesmo na internet, né, a BNF da linguagem C, a BNF da linguagem Pascal, a BNF da linguagem Java. E eu vou encontrar uma notação formal que me mostra toda a regra de sintaxe de todos os comandos, todas as instruções possíveis daquela linguagem. A BNF é chamada de metalinguagem. Uma metalinguagem é uma linguagem utilizada para descrever outra linguagem, e ela só descreve sintaxe, não descreve semântica. Como eu falei antes, né, a semântica é bem mais complexa. Né? A semântica é a parte criativa da programação. A sintaxe são as regras que eu sou obrigado a seguir. Na linguagem C tem que pôr ponto e vírgula. No Python não vai ponto e vírgula. Ponto. Quem definiu a linguagem criou as regras de sintaxe e eu, que sou um usuário dessa linguagem, tenho que seguir essas regras, caso contrário, meu programa não vai ser. A BNF, então, que é essa metalinguagem, ela usa abstrações para estruturas sintáticas. E essas abstrações elas ficam entre o símbolo de menor e maior. Tá? Então, por exemplo, eu quero fazer a definição de uma atribuição. Qual é a regra de sintaxe de uma atribuição numa linguagem de programação? Então, eu vou criar uma abstração, a atribuição entre o sinal de menor e maior. E aí eu vou fazer a definição. O que é uma atribuição? Atribuição, como está aqui escrito, né? Setinha, uma seta, var igual expressão. O símbolo à esquerda da seta, o left hand side, ou LHS, é a abstração que eu estou definindo. O texto à direita da seta, o RHS, é a definição do LHS. E é uma mistura de tokens, lexemas e de referências para outras abstrações, como se eu estivesse buscando um outro item da minha BNF. Então eu tenho ali aqui a atribuição, aquela setinha a gente lê como deriva em a abstração var igual à abstração expressão. Então, para que eu entenda o que é uma atribuição, eu vou ter que ter na minha BNF dessa linguagem o que é a abstração var e o que é a abstração expressão. O que pode ser um var? Pode ser um identificador.
O que pode ser uma expressão? Uma expressão lógica, uma expressão aritmética? Se é uma expressão aritmética, que operações aritméticas a minha linguagem permite? Mais, menos, vezes, dividido e assim por diante. Uma definição, quando eu defino uma abstração, atribuição, var, expressão, é chamada na BNF de regra ou produção. As abstrações em uma descrição BNF, elas são chamadas de símbolos não terminais. Por que não terminal? Se eu tenho atribuição deriva em var, significa que eu tenho que abrir aquele var em alguma coisa. Eu tenho que saber o que é aquele var. Os tokens, os lexemas, são chamados de símbolos terminais. Então, por exemplo, se eu chego num valor final, se eu pensar numa árvore, porque a gente vai estudar árvore, né? Os símbolos terminais, que são os tokens e lexemas, são os nodos folha da minha árvore, a parte final. Os outros são símbolos que vão abrir a árvore em mais caminhos, ou seja, eu tenho que definir o que é aquela abstração. Uma descrição, então, da BNF, ou também posso chamar de gramática de uma linguagem de programação, é simplesmente um conjunto de várias regras. Então, eu posso procurar a BNF ou a gramática da linguagem C, da linguagem Pascal, da linguagem Java, da linguagem PHP, e eu vou encontrar nessa gramática um conjunto de várias regras. Os símbolos não terminais, eles podem ter duas ou mais definições distintas, que podem representar as várias possibilidades da minha linguagem. Então, por exemplo, o comando if. Nós temos aqui uma abstração entre menor e maior, if underline stmt. stmt é a abreviatura de statement, ou comando, seria o comando if. O comando if deriva em if, que é um símbolo terminal, uma abstração, que seria uma expressão lógica, then, que é outro símbolo terminal, ele não abre outra coisa aqui, não está entre menor e maior, then statement, ou seja, se a expressão lógica for verdadeira, então executa esse statement. O que pode ser uma expressão lógica? Eu vou ter que abrir isso como uma regra na minha BNF. O que pode ser um statement? Vou ter que descrever isso na minha linguagem também. Mas tem o então e também tem o senão. Então eu tenho que fazer a outra versão, né? O if statement também pode ser derivado em if, expressão lógica, então, statement, stmt, else, statement. Ou também dá para representar com esse símbolo que é um traço aqui, ó. Alguns chamam esse símbolo de pipe, né? Que é como se fosse um ou. If statement deriva em if, expressão lógica, then statement, aí aquele traço, ou if, expressão lógica, then statement, else statement. Então depende de como é que foi criada essa notação formal. E o compilador, ou o interpretador, depende de como que a linguagem foi implementada, vai usar essa gramática para criar a análise sintática, ou seja, como é que eu verifico se o usuário, que é o programador, né, digitou o comando no código-fonte de forma correta. Eu vou ter que buscar a minha gramática da linguagem de programação, que vai estar implementada dentro do analisador sintático, que é um dos componentes da compilação ou da interpretação. Quando a gente tem listas, se usa a ideia de fazer uma vírgula. Por exemplo, eu vou definir variáveis. Eu posso definir uma variável só ou muitas variáveis. Eu coloco lá int a, vírgula b, vírgula c, vírgula d. Como é que eu represento isso, essa lista, na BNF? Então, a gente usa uma vírgula. Então, nós temos aqui a lista de identificadores, a lista ident. A abstração lista de identificadores deriva em um identificador, ou aquele símbolo de novo da barra, do pipe, um identificador, vírgula, e uma recursão para a própria abstração lista identificadores. Então, a recursão, né, eu aponto para o mesmo lugar. Né? A lista de identificador pode voltar para ela mesma, que é um outro identificador. Então, o que é a recursão aqui? Uma regra recursiva se o LHS, o lado esquerdo da regra, aparecer no RHS, no seu lado direito. Então, aqui, essa abstração lista ident está aparecendo aqui do lado direito e ela é, na verdade, o lado esquerdo, que é o próprio lista identificador. Eu vou ler ali, programa deriva em begin, list statement, end. Agora eu tenho que pegar o lado direito e verificar quais são as abstrações que eu tenho que abrir. Eu tenho que abrir o que é uma list statement. List statement deriva em statement ou statement, ponto e vírgula, list statement.
Agora, então, eu tenho que saber o que é um STMT, um statement. Um statement deriva em var, dois pontos igual expressão. Daí eu tenho duas abstrações. O dois pontos igual é um símbolo terminal, eu não tenho que derivar. O que é o var? O var deriva em A, ou B, ou C. Expressão. Expressão deriva em var mais var menos var e var. Eu tenho que derivar o var, mas eu já derivei o var ali em cima, A, B e C. Então eu completei todas as derivações que eu precisava. Todos os símbolos que estão entre menor e maior foram efetivamente descritos aqui na minha gramática da linguagem. Então, como é que eu derivo um comando? Por exemplo, vamos supor que eu quero validar se eu consigo escrever o comando A dois pontos igual a B mais C nessa linguagem de programação. Eu vou derivar linha por linha. Então, programa deriva em begin, lista stmt, end. Aí na próxima linha eu vou abrir o que é o lista stmt. O lista stmt pode derivar num statement, begin, statement, e eu mantenho o begin e o end. Eu vou copiando aquilo que era já o símbolo que eu derivei anteriormente. Na próxima linha eu vou derivar o statement. O statement deriva em var, dois pontos igual a expressão. Na próxima linha, uma de cada vez, eu derivo sempre o lado esquerdo primeiro. O que vai derivar o var? Derivei o var em A. Mantenho a expressão do lado direito. Eu quero fazer uma soma. Então, a minha expressão eu vou derivar em var mais var. Então, na próxima linha, deriva em begin, A dois pontos igual a var mais var, end. Agora eu vou derivar o var do lado esquerdo primeiro. A gente está fazendo a chamada derivação esquerda. Eu quero fazer A igual a B mais C, então o primeiro var vai derivar em B. Begin, A dois pontos igual a B mais, mantenho o var do lado direito. E agora eu vou derivar a última abstração var, que eu vou derivar na letra C, porque nessa minha linguagem só permito as variáveis A, B e C. Begin, A dois pontos igual a B mais C, end. Quando é que eu sei que terminou? Quando eu consigo ler aqui nessa minha linha, e eu não tenho nenhuma abstração, eu não tenho nada entre menor e maior. Begin, A, dois pontos igual, B mais C, end. Todos são símbolos terminais. Eu cheguei no final da minha árvore de derivação. Não tem nenhum nodo que tem que abrir ainda um nodo numa hierarquia mais baixa. Eu já cheguei nos chamados nodos folha. Todos são símbolos terminais. As gramáticas, elas descrevem a estrutura sintática, de acordo com a linguagem que eu estou utilizando. Todo vértice interno de uma árvore de análise, que é chamada de parse tree, é um símbolo não terminal, ou seja, ele vai ter que ser aberto em mais ramificações. Tudo que tiver lá no final da árvore, que é chamado nodo folha ou nó folha, é um símbolo terminal. Toda árvore secundária descreve uma outra abstração. Programa deriva na abstração list statement. Então, essa é a list statement, vai abrir uma árvore secundária e vai ter ali a definição dessa abstração para eu poder completar a análise sintática da estudo. Aqui eu tenho, então, a árvore sintática do comando de atribuição. A abstração atribuição tem um identificador que recebe, dois pontos igual, uma expressão, que aqui está abreviada por EXPR. O que pode ser o identificador? No nosso caso, a gente queria fazer, ali naquele exemplo, A, dois pontos igual a B mais C. Aqui tem um exemplo um pouco diferente. Nós temos aqui um exemplo hipotético de uma árvore de análise de uma atribuição. O identificador pode ser a letra A. O que é a minha abstração expressão? A expressão aqui, eu estou fazendo uma multiplicação. O identificador B, multiplicação por outra expressão. O que pode ser essa outra expressão? Essa outra expressão está entre parênteses. Abre parênteses, uma outra expressão, fecha parênteses. A expressão é um identificador mais uma outra expressão. Esse identificador é a letra A e a outra expressão derivou para o identificador ID, que é uma outra abstração, que derivou para C. Como é que eu leio esse comando aqui? Como é que eu leio essa árvore? Eu leio da esquerda para a direita, analisando sempre os nodos folha. A, dois pontos igual, recebe, B, vezes, abre parênteses, A, mais C, fecha parênteses. Esse é o comando que eu estou apresentando nessa árvore de análise sintática. A recebe B vezes A mais C entre parênteses.
Aqui tem um exemplo da BNF, uma notação formal e de forma gráfica, né, mostrando todo o comando if. Como é que seria, então, o comando if usando a BNF. Ó. Então, nós temos ali ó, if statement, STMT, deriva em o símbolo terminal if, uma condição, símbolo terminal then, uma lista de statements. Aí as possibilidades. Ó. Pode ter o else, que é um símbolo terminal. Aí nessa linguagem aqui, o que eu enxergo nessa linguagem? O comando if, nessa linguagem de programação, tem que ser terminado pelo end if. Nem todas as linguagens têm esse tipo de terminação, né? Por exemplo, o Visual Basic tem if, end if, for, end for, while, daí tem o end while. Outra coisa que eu consigo enxergar aqui nessa árvore, desculpa, na árvore não, né? Nessa notação BNF, é que essa linguagem tem o ponto e vírgula aqui no final. Você pode ver que depois do end if aqui tem um ponto e vírgula, significa que as instruções têm que ser terminadas por ponto e vírgula. E aqui embaixo eu tenho a notação usando as abstrações, mas não de forma gráfica. Então, a abstração if stmt, entre menor e maior, deriva em if, que é um símbolo terminal, uma condição, que eu vou ter que estabelecer o que é, then, comandos stmts, e entre chave else if. Quer dizer que não é obrigatório, né? Eu posso ou não usar o else if. Né? Então, duas formas diferentes que, na verdade, são complementares, uma mais gráfica e outra mais textual, de como eu faço a anotação completa de cada comando. Então, vocês imaginem numa linguagem de programação que tem vários comandos, né? Eu tenho que ter uma anotação dessas para cada comando. Para o if, para o for, para o while e assim por diante. Depois que surgiu a metalinguagem para descrever linguagem de programação, que é a BNF, né, que é o Beckles-Naus Form, surgiu uma forma de melhorar um pouco a legibilidade, chamada de extensão, as extensões da BNF. Então, a primeira extensão que foi criada foi colocar entre colchetes o que é opcional. Por exemplo, se eu vou fazer um if, o else, que é o senão, é opcional. Eu posso ter um if só com a parte do then, que é o então, né, que é a parte verdadeira. Então, aqui nós temos o if, abstração expressão, uma instrução que vai ser executada quando esse comando for verdadeiro, e o senão, que é o else, está entre colchetes. Isso aqui é opcional. Então, sempre que eu olhar na BNF alguma coisa entre colchetes, o colchete não significa que é uma regra de sintaxe da linguagem. Significa que aquilo é opcional naquele comando. Outra possibilidade que foi colocada nessa extensão da BNF, né, foi usar chaves para indicar que aquela parte pode ser repetida ou omitida. Por exemplo, uma lista de identificadores deriva em um identificador e, entre chaves, outro identificador. Então, em vez de usar a recursão aqui, de apontar de novo para a lista identificador, essa chave aqui está me indicando que eu posso ter um único identificador ou uma lista com vários identificadores. Depende como o programador vai usar isso no seu programa. A terceira extensão é a ideia de múltipla escolha, quando o único elemento ele tem que ser escolhido. Então ele usa o operador OR, que é aquela barra, que eu comentei com vocês que também é chamada de pipe. Né? Aqui, por exemplo, no comando for, algumas linguagens têm o contar para frente e o contar para trás. O contar para frente é o to, e o contar para trás, o decremento é o down to. Por exemplo, contar para frente, 1, 2, 3, 4, 5. O down to vai contar do fim para o início, 5, 4, 3, 2, 1. Então aqui eu tenho um comando for, né, dizendo o seguinte, ó, for stmt, o statement for, o comando for deriva em símbolo terminal for, a abstração var recebe uma expressão e aí eu posso aqui escolher ó, to ou down to, expressão do statement. Então aqui tem o que é obrigatório, e isso que ficou aqui entre parênteses e tem esse pipe, esse ou, é o que eu posso escolher. Mas aí tem que ser uma delas, né? Não é opcional. Ou é to ou é down to. Se vocês quiserem ler mais sobre as árvores de análise sintática e gramáticas, o livro do Robert C. Besta está disponível no site da nossa biblioteca online, na coleção Minha Biblioteca, e também vocês podem consultar o capítulo 1 do nosso e-book de paradigmas de programação, que também está disponível no Moodle. Eu vou fazer agora alguns exemplos práticos para vocês verem como é que a gente faz a derivação
de acordo com a gramática, e como é que a gente cria uma árvore de análise sintática.